Welcome to The Debate. Hoje nós conduziremos uma análise aprofundada e vamos explorar múltiplas perspectivas sobre como as regras médicas são criadas na prática. Sabe quando o engenheiro civil constrói uma rodovia? Aham. Eles usam aqueles mapas topográficos exatos? Exatamente. Eles traçam uma linha no papel, dinamitam a rocha que estiver no caminho e simplesmente asfaltam a terra. O mapa dita a realidade de forma absoluta, né? E isso funciona maravilhosamente bem para o concreto. Mas a biologia é um pouco diferente, certo? Muito diferente. Quando a gente faz a transição para o mundo da biologia humana e da saúde populacional, esse mapa superestruturado de repente se torna um esboço meio nebuloso. As linhas que a gente traça para guiar o cuidado médico nem sempre correspondem ao terreno orgânico. É o clássico conflito entre o mapa e o território. E na medicina, o território respira, se adapta e muda o tempo todo. Perfeito. Então, hoje vamos mergulhar nas águas profundas de um dos documentos mais influentes da medicina brasileira, que são as Diretrizes de Utilização, ou a famosa DUT, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Para quem nos ouve e talvez não conheça a sigla, esse é o texto que, essencialmente, dita as regras do jogo para cobertura de procedimentos na saúde suplementar no Brasil, né? Isso, ele diz o que o seu plano de saúde é obrigado a cobrir, mas sob quais condições exatas. E o cerne da nossa discordância hoje é muito claro. A formulação de diretrizes médicas que são altamente quantitativas e padronizadas, tipo limites exatos de MC para uma cirurgia ou limiares matemáticos para um implante, isso atua como uma salvaguarda baseada em evidências que protege os pacientes. Ou, por outro lado, será que isso cria barreiras burocráticas e totalmente arbitrárias que ignoram a complexidade clínica individual de cada pessoa? E a minha posição aqui é que a padronização rigorosa da DUT é absolutamente essencial. Em um sistema gigantesco, essas regras garantem a equidade, a segurança do paciente e, claro, a prática médica baseada em evidências numa escala nacional. Só que eu vejo por um ângulo bem diferente. Eu argumento que adotar esses pontos de corte numéricos absolutos é uma falha enorme. Porque, sabe, você tenta encaixar a biologia numa planilha de Excel e, inevitavelmente, você negligencia as realidades clínicas e individuais e cria muros para tratamentos que poderiam transformar vidas. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Para mim, as diretrizes da ANS funcionam como âncoras científicas. A medicina populacional precisa de métricas objetivas para evitar excessos terapêuticos e o que chamamos de iatrogenia, que é o dano causado pelo próprio tratamento. Certo, mas a que custo? Ao custo da segurança. Pense no caso da gastroplastia, a cirurgia bariátrica, que está lá no item 27 da diretriz. O documento não proíbe a cirurgia, de jeito nenhum, mas exige pré-requisitos bem estritos. Como a questão do tempo. Exato. Para um paciente com IMC entre 35 e 39,9, com comorbidades graves, tipo diabetes tipo 2 ou apneia do sono, a diretriz exige a comprovação de falha de tratamento clínico por pelo menos 2 anos. E é aí que eu vejo o problema. Mas veja bem, essa regra não é uma punição burocrática. Ela é um escudo protetor. Ao exigir que o paciente exaura todas as opções conservadoras, dieta, exercício, farmacoterapia, o sistema protege indivíduos vulneráveis de intervenções superinvasivas prematuramente. A gente precisa dessas linhas de tempo para garantir a segurança do ecossistema. Olha, desculpe, mas eu não engulo essa justificativa de escudo protetor. Deixe-me dizer o porquê. Sou muito bem na teoria, só que na prática clínica do dia a dia isso não se sustenta. Como não? A biologia humana simplesmente não respeita essas fronteiras matemáticas perfeitas, de 730 dias exatos ou de um IMC cravado no papel. Essas diretrizes são úteis como um farol, claro, mas usar isso como a guardiã absoluta do acesso à saúde é muito perigoso. Vamos pegar um exemplo da própria DUT, o item 33, que trata do implante coclear. A cirurgia auditiva. Sim. A regra exige, de forma puramente matemática, um resultado igual ou menor que 50% de reconhecimento de sentenças com o uso de aparelho auditivo. Na prática, sabe o que isso significa?
que temos um limite claro. Significa que essa rigidez numérica pode negar de forma completamente cega um tratamento que mudaria a vida de um paciente que batia, digamos, 55% de reconhecimento na sala controlada de audiometria. Mas 55 é acima do limite de falha estipulado. Só que, no mundo real, na rua, no barulho do trabalho, esse paciente com 55% sofre de um declínio funcional muito rápido. Ele enfrenta isolamento social, ele perde o emprego, entra em depressão profunda. A regra não vê o paciente perdendo a conexão com o mundo. Ela só vê que ele passou 5 pontinhos do limite da prova. Eu entendo a frustração, mas a alternativa seria deixar a decisão inteiramente à mercê da estimativa subjetiva de cada médico. Isso introduz uma variabilidade inaceitável. E acho que isso se conecta perfeitamente ao seu questionamento sobre o fator tempo na gastroplastia. Como exatamente você enxerga essa exigência dos 24 meses como algo prejudicial? Eu enxergo como uma cegueira temporal absurda. Pense na fisiologia da coisa. A obesidade mórbida não é uma foto estática que você tira no consultório, certo? Certo, é uma condição crônica. Exato. É um estado inflamatório crônico, progressivo e muito agressivo. E a diretriz exige pelo menos 2 anos de falha no tratamento, independentemente de como esse paciente está evoluindo. Imagine um paciente que chega hoje com uma apneia do sono gravíssima e uma hipertensão descontrolada. Mas ele ainda precisaria tentar a medicação? Sim, mas o relógio do sistema diz que ele precisa tentar por 730 dias antes de a cirurgia ser validada. Esperar 2 anos pode ser catastrófico. Esses 24 meses de inflamação e falta de oxigenação podem causar danos cardiovasculares irreversíveis. E quer saber o que é mais contraditório nisso tudo? O quê? O fato de que a própria ANS confia plenamente no julgamento subjetivo do médico quando convém para ela. Onde você vê isso? Nas mesmas regras da bariátrica. O documento exclui da cirurgia os pacientes com quadros psiquiátricos descompensados ou uso recente de drogas. Agora me diz, como se mede a descompensação psiquiátrica com uma régua de milímetros? Não se mede. É uma avaliação clínica qualitativa, sim. Exatamente. A ANS aceita que o psiquiatra use a subjetividade dele para avaliar a mente. Por que então a exigência de tempo para o corpo tem que ser cega? Se o médico atesta que o corpo não aguenta esperar 2 anos, por que o sistema ignora isso? É uma provocação justa, mas eu respondo com uma pergunta instigante. Se nós removermos esse limite temporal rígido, como evitamos que uma cirurgia irreversível e de altíssimo risco se torne a primeira opção de tratamento em vez do último recurso? Pelo julgamento clínico focado no risco-benefício. Mas aí entramos na subjetividade extrema de novo. Critérios objetivos, como esses prazos, são como a calibração de um instrumento cirúrgico. Sem uma linha de base inegociável, o resultado dependeria puramente da tolerância ao risco de cada cirurgião. A gente tem milhares de médicos em um país continental. E cada paciente é único. Mas em um sistema de saúde, a variabilidade irrestrita é perigosa. O prazo de 2 anos obriga o ecossistema a investir de verdade em reeducação alimentar e nos novos remédios, sabe? Intervenções que têm risco de morte na mesa de cirurgia igual a 0. Eu compreendo esse medo da variabilidade, mas a variabilidade inaceitável que você aponta é o que nós que estamos ali no fronte da clínica chamamos de medicina individualizada. Essa sua calibração do 0 absoluto não está calibrando uma máquina, está calibrando pessoas com biologias distintas. Mas protege o coletivo. Transferindo todo o risco do atraso para o indivíduo que não tem 2 anos sobrando. Só que olha, essa lógica matemática fria fica ainda pior quando a gente volta para os limiares de testes práticos. Lembra do implante coclear que eu mencionei? Sim, o item 33. Pode aprofundar, porque os critérios ali são realmente densos, e eu quero mostrar como eles fazem sentido. Fazem sentido até você olhar para as crianças.
A diretriz exige para crianças de 4 a 7 anos incompletos que elas tenham uma percepção de fala diferente de 0 em conjunto fechado. Para quem está ouvindo, conjunto fechado é basicamente um teste de múltipla escolha. A criança ouve uma palavra e aponta para uma figura correspondente. E além disso, exige um limite de 50% em conjunto aberto, que é tentar entender palavras soltas no vácuo, imitando o caos do mundo real. Que é o padrão ouro de testagem audiológica. Pode ser, mas o que estamos fazendo aqui? A gente pega a janela neuroplástica mais crítica do cérebro infantil e reduz o acesso ao som a uma notinha de corte escolar. Isso ignora brutalmente o ambiente familiar, se a criança teve fonoaudióloga boa ou não. É como um teste de visão onde, se a pessoa enxerga um borrão minúsculo, o sistema diz: é diferente de 0, então você não precisa de óculos. A analogia do borrão é muito forte. E fica pior, tá? Tem a regra para os adolescentes e adultos com surdez pré-lingual, ou seja, pessoas que nasceram surdas ou perderam a audição antes de aprender a falar. A diretriz proíbe expressamente o implante para quem não foi reabilitado pelo método oral, exceto em casos de cegueira. Sim, a diretriz foca no método oral prévio. Exatamente, e pense na gravidade disso. Um adulto que usou Libras, a língua de sinais, a vida toda, e agora decide que quer ter acesso ao som ambiente através da tecnologia. Ele é bloqueado. O sistema pune o paciente com base numa filosofia de reabilitação que os pais dele escolheram 20 anos atrás. É uma barreira discriminatória pura, que ignora o potencial humano daquela pessoa. Olha, eu compreendo totalmente o peso humano desse argumento. Como mulher e pesquisadora, confesso que soa frio. Só até excludente. Mas eu preciso contestar veementemente a ideia de que essas regras são burocracia cega. Pelo contrário, as diretrizes da ANS contêm nuances médicas e fisiopatológicas incrivelmente sofisticadas. Onde está a nuance em excluir um usuário de Libras? Eu vou chegar lá, prometo. Mas deixe-me provar como a diretriz ouve a biologia primeiro, usando o próprio texto do implante. Você criticou a rigidez das avaliações prévias, certo? Sim. Mas olhe para as exceções no texto. Para crianças menores de 4 anos, exige-se uma experiência de 3 meses com aparelhos auditivos normais antes de autorizar a cirurgia do implante, a famosa prova terapêutica. Mas a diretriz isenta explicitamente essa exigência em casos de surdez por meningite bacteriana ou surdez genética comprovada. Por causa da ossificação rápida. Exato. A ciência provou que a meningite causa uma inflamação que transforma a cóclea em osso sólido muito rápido. Se fosse só burocracia cega, o sistema diria: espere os 3 meses. Em 90 dias, a cóclea viraria osso maciço e seria fisicamente impossível colocar o eletrodo. O paciente ficaria surdo para sempre. A diretriz reconhece essa urgência clínica e corta o prazo. Isso é ciência aplicada, não palpite administrativo. Tudo bem, a exceção da meningite mostra a inteligência anatômica por trás da regra. Eu concedo esse ponto. Mas e o adulto de Libras? Isso não explica a exclusão dele. Explica, sim, quando a gente olha para o mecanismo da neuroplasticidade que você mesmo levantou. A exigência de reabilitação oral prévia não é um julgamento moral contra Libras, é neurofisiologia. O córtex auditivo de um adulto que passou 30 anos sem estimulação sonora não consegue mais processar o sinal elétrico do implante de forma eficaz para entender a fala. Mas e o som ambiente? As vias neurais foram redirecionadas para a visão, sabe? Colocar um implante no adulto pré-lingual não oralizado resulta em percepção de ruídos mecânicos que geram uma frustração extrema, sem o ganho funcional prometido. A diretriz não é discriminatória, ela só reflete o teto biológico da intervenção. É um mapa respeitando um desfiladeiro real do território. É uma defesa astuta, admito. Você ancorou a regra da audição na neurofisiologia dura. Mas o que acontece quando a regra rígida da ANS não é baseada em biologia ou evidência metabólica alguma? Como assim? A DUT é baseada em evidências. E se eu te provar que uma parte dessas fronteiras ditas científicas é ditada por puro conservadorismo legal ou inércia administrativa vestindo um jaleco branco?
Você está falando dos critérios de esterilização voluntária. Precisamente. Vamos analisar a laqueadura tubária e a vasectomia nos itens 11 e 12 da diretriz. Até muito pouco tempo atrás, espelhando a antiga lei brasileira, a regra exigia que o paciente tivesse no mínimo 25 anos. Pior, se a pessoa fosse casada, precisava do consentimento assinado do cônjuge para fazer a cirurgia. Sim, mas essas regras foram alteradas agora pela Resolução Normativa 576 de 2023. Foram, graças a Deus. A ANS alterou a idade mínima para 21 anos e removeu aquela necessidade bizarra de consentimento do marido ou esposa. Mas pense no que isso escancara para o nosso debate de hoje. Durante décadas, se a regra antiga negava acesso a um adulto capaz de 22 anos, tratava-se de um critério estritamente moral e administrativo, não um limite médico baseado em evidências. Foi um espelho da lei civil da época. Sim, mas a biologia do útero não mudou entre 2022 e 2023 para justificar que alguém de 21 anos magicamente se tornasse clinicamente apto agora. A ciência era a mesma. Isso ilustra o perigo enorme de tratar as diretrizes da ANS como verdades científicas infalíveis. Às vezes, o ponto de corte no mapa é só uma imposição política da época. É uma crítica histórica fascinante, e eu não vou negar que a medicina opera dentro de uma sociedade com suas próprias leis. Mas olha, eu vou pegar a sua premissa e invertê-la a meu favor aqui. Manda ver. Essa mudança normativa de 2023 demonstra exatamente a capacidade de autocorreção e evolução da DUT. Ela não é um monólito de pedra. Ela se ajusta a novas compreensões sociais e científicas. Mas o ponto crucial que defende a minha tese é o que a ANS escolheu não mudar nessa atualização recente. Você diz a carência de tempo, o prazo de 60 dias. Exatamente. Mesmo modernizando a idade, a diretriz manteve intacta a exigência de um prazo mínimo de 60 dias entre a pessoa manifestar a vontade de se esterilizar e a cirurgia de fato. Mais do que isso, continuou proibindo expressamente a esterilização logo após o aborto ou no parto sem indicação prévia grave. Sabe por que manter essa barreira de 60 dias? Eles dizem que é o período de reflexão. Porque a regra volta a se amparar na neuropsiquiatria. O trauma de um aborto ou a cascata hormonal exaustiva de um parto afetam drasticamente o córtex pré-frontal, a arquitetura de tomada de decisão. A ciência mostra que decidir fazer uma laqueadura sob a dor do parto tem uma taxa gigantesca de arrependimento psiquiátrico anos depois. A diretriz, na sua essência, está protegendo a paciente de tomar uma decisão permanente e impulsiva sobre forte estresse. Eu entendo perfeitamente o racional fisiológico da tempestade hormonal do puerpério. O estresse é muito real, mas, novamente voltamos ao ponto central, a falta de confiança na avaliação individual médica. Como assim? A regra apoia a boa prática. A regra impõe uma coleira, na verdade. Um médico qualificado, olhando nos olhos da paciente no consultório, tem capacidade para avaliar se aquele estresse imediato está nublando o discernimento ou se a paciente tem clareza absoluta sobre não querer mais filhos. A imposição desse relógio inflexível de 60 dias é o sistema dizendo aos seus próprios médicos: nós não confiamos no seu discernimento local. Ou, visto de uma forma bem mais ética, é o sistema dizendo à paciente: nós reconhecemos que a cognição humana é vulnerável em certos momentos agudos de crise e vamos construir uma rede de proteção estruturada para que sua escolha de longo prazo não seja ditada por uma dor do presente. É uma rede de segurança que muitas vezes se transforma num labirinto ou numa jaula burocrática para quem não se encaixa na média. Bom, essa dualidade nos leva diretamente às nossas sínteses finais de hoje. Eu fiquei focada em iluminar a ideia de que, embora as diretrizes possam parecer insensíveis em alguns casos isolados, estabelecer limites claros e baseados em evidências é a única forma ética e segura de gerir a saúde. Os prazos duros de 24 meses para cirurgia bariátrica, as exceções cuidadosamente desenhadas para implantes cocleares e o período irredutível de reflexão para esterilizações,
Tudo isso forma uma estrutura que protege pacientes contra tratamentos precipitados, contra danos irreversíveis e contra a variabilidade arbitrária que destruiria qualquer padrão de cuidado nacional. E a minha síntese se mantém firme do outro lado. A medicina é uma ciência aplicada a indivíduos singulares, não a médias estatísticas de planilhas. A dependência excessiva e inflexível de pontos de corte matemáticos transforma orientações clínicas em portões de exclusão. Entendo o seu ponto. A regra fria atrasa o tratamento crítico de pessoas que não gabaritam a nota de corte das resoluções. No fim, o julgamento clínico humano, com compaixão e ciência, precisa ter a palavra final sobre a burocracia quando a regra de papel falha com aquele indivíduo específico. Como nós dissemos no começo, o mapa não é o território. É uma distinção muito poderosa. E eu reconheço um ponto de convergência inegável aqui. O nosso objetivo comum, seja defendendo o sistema ou criticando ele, é maximizar a eficácia do tratamento e minimizar os danos. Ninguém quer cirurgia desnecessária e ninguém quer negar socorro. Concordo plenamente. A intenção primária de proteger é universal. O verdadeiro desafio, que ainda fica em aberto, é encontrar exatamente esse ponto de equilíbrio entre a segurança sistêmica e a compaixão pela dor clínica individual. Sem dúvida. E para quem está nos ouvindo, vale lembrar que a ADUT possui detalhes riquíssimos sobre várias outras áreas. Tem muita coisa sobre oncologia moderna, diretrizes rigorosíssimas para testes genéticos e fronteiras super complexas na cardiologia. Com certeza, faço coro a essa sugestão. Se você quer entender como a ciência burocratizada impacta o seu acesso à saúde, vale muito a pena explorar as demais seções do documento. O relevo do corpo humano sempre vai ser mais complexo do que as linhas que a gente desenha para tentar mapeá-lo. Resta acompanhar se os nossos mapas continuarão evoluindo para acomodar os pacientes ou se forçaremos as pessoas a se enquadrarem rigidamente neles. Fica a reflexão.